lenda de Yara, a sereia das águas encantadas. Era uma vez, nas profundezas da floresta amazônica, uma linda tribo indígena que vivia à sombra das altas árvores, rodeada pelo canto dos pássaros e o murmúrio dos rios. Entre os valentes guerreiros da tribo havia uma jovem extraordinária chamada Yara, com olhos brilhantes como estrelas e cabelos longos como as cachoeiras que desaguam nos rios. Ela era admirada por todos, especialmente por seu pai, o grande chefe da tribo. Yara era uma habilidosa caçadora e guerreira. Com um arco feito de bambu e flechas afiadas, ela capturava peixes e animais para alimentar a sua tribo. Mas havia um detalhe que tornava Yara ainda mais especial. Ela tinha um coração gentil e o espírito livre. Ela amava a natureza, as flores e as criaturas da floresta. E sempre falava com os pássaros e as árvores como se fossem os seus amigos. Mas, como em toda boa história, havia uma sombra pairando sobre a felicidade de Yara. Os seus irmãos Tainá e Quaraci eram guerreiros valentes, mas não podiam suportar a fama e o amor que a sua irmã recebia. A cada dia que passava, a inveja crescia em seus corações como um veneno. Por que ela sempre recebe os elogios? Perguntaram os irmãos, com olhares maldosos. Vamos pôr um fim nisso. Então, uma noite, quando a lua estava cheia e as estrelas brilhavam intensamente, eles tramaram um plano sinistro. Decidiram que enquanto Yara dormia, eles iriam atacá-la. Precisamos acabar com a competição, sussurraram entre si, rindo de maneira maliciosa. Enquanto todos na aldeia dormiam, os irmãos se aproximaram furtivamente da cabana de Yara. Eles estavam prontos para atacar, com uma faca nas mãos, mas Yara, mesmo em seus sonhos, ela sentia a presença de algo maligno. A guerreira despertou e, de repente, com um salto ágil, pegou seu arco e flecha e disse: "O que vocês estão fazendo aqui?" Yara perguntou com a voz firme e destemida. Os irmãos hesitaram por um momento, mas a inveja falou mais alto. "Você nunca deveria ter nascido!" gritou a Tainá. E o ataque começou. Yara, porém, era muito mais rápida. Com um movimento ágil, ela se esquivou e os irmãos acabaram se machucando uns aos outros na confusão. Com tristeza no coração e lágrimas nos olhos, Yara se viu obrigada a fazer o impensável. Para salvar a sua vida, ela teve que defender-se e, com um golpe preciso, ela acabou com a vida dos seus irmãos. Ao amanhecer, a tribo estava em alvoroço. Yara, consumida pela culpa e pelo desespero, decidiu fugir para a floresta. Mas o seu pai, o chefe, ao saber da tragédia, ficou profundamente triste e furioso. Ele não podia acreditar que a sua filha, amada, havia cometido tal ato. "Ela deve ser punida", ordenou o chefe. E assim, Yara foi encontrada pelos guerreiros da tribo e levada de volta. Na beira do grande rio, cercada pelas árvores e pelas águas, que havia acolhido com tantas caçadas, o seu pai decidiu que a punição era necessária. "Você não pode viver entre nós", ele gritou, com a voz cheia de dor. Com um gesto abrupto, ele a lançou nas águas profundas. Quando seu corpo tocou as águas frias, algo mágico aconteceu. Yara sentiu uma força envolvê-la, uma energia pulsante que a puxava para o fundo, mas em vez do desespero, ela encontrou paz. Os espíritos das águas, comovidos pela injustiça que havia sofrido, decidiram transformá-la. Uma jovem guerreira se tornou a sereia Yara, uma criatura mística, guardiã dos rios e lagos. Suas pernas se fundiram em uma elegante cauda coberta de escamas brilhantes, e a sua voz se tornou uma canção hipnotizante. Agora ela poderia nadar livremente pelos rios, mas a sua liberdade vinha com um preço. Yara foi condenada a viver sozinha, e os seus encantos a tornaram uma figura que atrai homens para a água. A nova vida de Yara era um misto de beleza e tristeza. Nas tardes ensolaradas, quando o sol refletia nas águas dos rios, ela emergia deslizando graciosamente pelas superfícies e o seu canto melodioso ecoava pela floresta, chamando a atenção dos homens que passaram por perto. A voz de Yara era como o som de uma flauta mágica, e qualquer um que a ouvisse ficava encantado. "Venha, venha até mim, querido." Yara sussurrava com um sorriso sedutor. Os homens, atraídos pela beleza dela e pela música encantadora, eram irresistivelmente puxados em direção à água.
Era como se uma força invisível os guiasse até ela. Mas, ao se aproximarem, a beleza de Yara se tornava mortal. Com um movimento ágil, ela os puxava para o fundo do rio, onde eles desapareciam nas profundezas, prisioneiros em seu encanto. Alguns acreditavam que esses homens se tornavam os seus servos, vivendo eternamente ao seu lado, enquanto outros diziam que Yara os mantinha presos em um encantamento, e eles nunca poderiam retornar à superfície.